Capítulo 4: O Imperador, o grande pai, o rei do mundo, o guardião das leis. Quando a gente pesquisa sobre o imperador, a gente sempre encontra palavras-chave associadas com poder, autoridade, estrutura e até mesmo com frieza, né? Tem até quem tem um pouco de medo dele. Mas e aí? Ele é, sim, o governante, o pai, o arquiteto das regras do mundo, mas como que a gente pega esses conceitos tão grandiosos, né, que até oprimem um pouco a gente, e encaixa numa leitura sobre nós e o nosso mundinho? O imperador é aquele que dá forma e estabilidade para o que já existe. É quem constrói a realidade a partir da ideia e da iniciativa do mago. Ele é a imagem numa folha em branco que se levanta, vira um objeto que a gente pode pegar. No Arcano 4 é onde o mundo como a gente conhece se ergue e se forma. Hoje a gente vai atravessar o portal do arcano do mundo civilizado e estruturado, a ordem racional da palavra, né, e da forma. Aqui, a manifestação da vida espontânea, do reino natural e da criatividade da imperatriz encontra as hierarquias, os costumes, a rotina, os governos que organizam o que a gente chama de vida em sociedade. Prazer, eu me chamo Lady K e este é o arquiteto divino, o imperador. Bem-vindos à tribo dos dobradores de éter. Se você chegou aqui por acaso, acaso já não é mais. Eu me chamo Lady K e esse estudo aqui eu fiz pensando em você que sempre quis aprender os mistérios por trás de cada carta, mas nunca teve oportunidade ou dinheiro para aprender a interpretação dos iniciados que criaram e decodificaram os símbolos dessa arte sagrada dividida em 78 peças. Esse estudo vai pelo viés hermético, então é um estudo profundo e denso para quem tem vontade e curiosidade genuína de aprender o tarô. Nessa série, então, a gente não vai falar muito sobre a abordagem pop do tarô, porque já tem bastante desse conteúdo aqui no YouTube. No Codex Arcana você vai aprender de onde vem o significado dos arcanos e assim a sua leitura vai ficar muito mais fluida e rica, sem ficar presa a palavras-chave, né? Então toda sexta tem um vídeo novo, toda quinta-noite tem live para tirar dúvidas e todo dia um shorts com conteúdo inédito sobre o arcano da semana. Então já me segue para não me perder no oceano do seu algoritmo e porque também tarô é troca, né? E esse canal só vai ter continuidade se você estiver comigo. Faz uma pausa agora, dá um like aqui nesse vídeo e principalmente se inscreva no canal, porque é se inscrevendo que você me anima a trazer o próximo vídeo. Quando você se manifesta, você mantém viva a dobra do éter. Obrigada pelo apoio, bora lá e que machou! Dobradora de éter. O imperador é a coluna vertebral da criação. Se a imperatriz, como criatividade e imaginação, é a terra fértil, o imperador é a cerca que a gente coloca em volta desse terreno. Né? Ele constrói essa cerca, né? Traça o mapa, assina o decreto e fala: aqui começa, aqui termina e aqui eu governo. Então vamos olhar para o imperador um pouquinho mais de perto para entender como que esse arcano se manifesta na nossa vida. Né? Quando ele dá para a gente um chão firme e seguro para pisar e quando ele engessa a gente. Né? O imperador é a personificação do logos. É a lei, a ordem, a estrutura, né, que são as características centrais do arquétipo do pai. É ele quem organiza a realidade, dá forma, né, e concretiza as ideias do mago aqui na 3D onde a gente vive. Então, embora ele represente um arquétipo, o conceito do imperador já está mais perto do humano, né, e mais fácil da nossa consciência entender e acessar. O mago é um manifestador da vontade, né? Lembra que a gente viu lá no vídeo dele? Ele pega o potencial que existe em nós e na energia ao redor e dá direção para essas coisas, né? Ele organiza energia, conecta pensamento e ação, tal, e foca, né? Mas ainda está lá no campo das possibilidades e da ideia, tipo que nem o bit de pensamento, né? Que eu falei, o todo é mental, tal. Ele mostra para gente o poder de direcionar a força interna e de transformar impulso em vontade consciente, né? Já o imperador, ele é o logos estruturado.
Ele pega a vontade consciente do mago e transforma ela em realidade concreta. Enquanto o mago manifesta a intenção, o imperador manifesta a forma, né, tornando o potencial executável no mundo material. Ele traz daí estabilidade, rotina, estrutura e faz com que aquilo que era só uma ideia passe a existir de fato aqui no mundo real. Então a gente vê aí o mesmo princípio, né, que é o logos, em dois níveis diferentes. O mago, como o logos inicial, que organiza e direciona a energia e ideia, e o imperador como logos consolidado, já que estrutura e materializa, né? Juntos, os dois mostram como que vontade e ação consciente caminham lado a lado, né? Do impulso até a realização concreta, né? Do pensamento até a forma, né? E da energia até a estrutura. Tipo, se a gente imaginar uma fogueira, né? Aí o mago tá lá brincando com o isqueiro e vê a faísca. Essa faísca é o louco, né? E vai, tá friozinho, vou fazer uma fogueira. Onde que ele vai manifestar essa vontade de fazer uma fogueira? Na Matrix, né? Aqui na matéria, ou seja, num pedaço de madeira que vai alimentar esse fogo, ou seja, na Imperatriz. Né? A sacerdotisa está ali no background, né? Você não vê ela, mas ela é essencial para a criação dessa fogueira, né? Mesmo sendo passiva e etérea, assim como o oxigênio. Né? O mago, então, usa a faísca do louco, a lenha da imperatriz, o oxigênio da sacerdotisa e acende o fogo. Ele, de forma consciente, organizou, direcionou e transformou vontade em ação. E pronto, acendeu o fogo, né? Fogo aceso, aí entra o imperador, que vem e constrói a fogueira, dando forma para ela, né? Ele junta os gravetos, coloca uns tijolos em volta, mete até uma grelha em cima, né? E mantém o fogo aceso estável para durar a noite inteira, né? E transforma a energia e a vontade do mago em realidade concreta. O imperador deu forma e a estrutura, né, que o mago idealizou quando acendeu o fogo. E não só ele executou a ideia da fogueira, tornando ela viável, mas também tornou ela funcional, segura, estável, né, e duradoura. A palavra imperador significa aquele que põe ordem. Enquanto a imperatriz representa a imaginação e a criação, né, ele representa a razão. Ele é a constituição, a regra do jogo, né? A rocha firme, fincada no chão e que não cede. O trono dele não tem almofada fofinha, confortável, ele é duro. E para sentar nesse trono, responsabilidade é fundamental. É o imperador que faz a gente levantar da cama para cumprir um plano, pagar as contas, proteger quem a gente ama e construir nosso futuro. O imperador é regido por Ares, então repara aqui no vermelho, né, nas cabeças de carneiro, aqui no trono. Ele é poder, mas ele cobre a armadura e não tem espada. Né? Ele senta sozinho ao ar livre, reinando em paz. Né? Ele não precisa se defender dos homens, nem dos animais, nem dos deuses. O Sêneca diz que reinar é servir, e é isso o que esse imperador faz. Porém, para alcançar essa plenitude aqui, né, e o equilíbrio desse poder enorme que ele carrega, ele teve que vencer duras batalhas, né, porque a transição da fase maternal para patriarcal é sempre difícil, né, deixar um mundo amoroso e protegido da infância para encarar a exposição e responsabilidade da vida adulta é um rito que a maioria de nós já passou e sabe quanto que é desafiador, né? O planeta que rege o imperador é Marte, deus da guerra, da iniciativa, da virilidade. Aqui a força bruta é colocada a serviço de uma ordem. Ele não é guerreiro caótico aqui, ele é o estrategista. A energia que luta por uma causa, que defende o que é seu, né? Que assume a liderança e impõe limite. Esse é o imperador que constrói civilizações, que defende o povo, que carrega o mundo nas costas enquanto ninguém mais aguenta. Né? A letra hebraica desse arcano é rei, janela, essa letra aqui. A imperatriz é porta, lembra? E a janela enquadra a nossa visão, né? Põe limite
para o que a gente vê, mas ainda assim ela deixa entrar luz e ar, né? Rei é a nossa maneira de enxergar o mundo. O imperador carrega a energia do número 4, que se chama ordem, e está associado com estabilidade. O imperador domina não só o território em volta dele, mas também o intelecto, as paixões e o próprio corpo. O 4 representa a realidade para a gente de muitas formas. Ele se relaciona com os símbolos universais da realidade física, né? Tipo os 4 elementos, que é terra, água, fogo e ar, os 4 pontos cardeais, as 4 estações do ano, né? O 4 está nas fundações da natureza e da vida material. O 4, ele marca a transição do abstrato para o tangível. O número 4, segundo os pitagóricos, é o número que mostra a realidade do mundo onde a gente vive. Por isso ele recebeu o nome de tetráctes, um número que dá forma, peso, direção, limite. Imagina que você começa desenhando um pontinho. Depois um risco que liga 2 pontos. Depois uma forma preenchida, como um triângulo ou um quadrado. Tudo isso ainda está chapado no papel, sem volume, né? Quando a gente insere o 4, o desenho levanta do papel, né? Tipo, ele se ergue, aqui, ele sai do papel, ganha corpo, volume, né? E vira uma coisa que a gente pode pegar, segurar, pisar em cima, né? E vira a matéria como a gente conhece. Por isso que eu disse lá no começo do vídeo que o imperador é mais acessível e próximo da nossa vida, né? Ele é mais fácil da consciência entender porque ele representa o mundo que a gente realmente experiencia, né? Olha agora aí ao seu redor e você vai encontrar muitas manifestações do imperador, cara. Tudo que existe dentro da nossa casa e até na gente, as roupas, né? Foi uma ideia do mago que o imperador executou. O 4 transforma o que era só imaginação num mundo com chão, parede, peso, forma, né? Ele revela as bases da realidade que a gente percebe. Altura, largura, profundidade, mais o tempo, que é a 4ª dimensão, né? Aquilo que faz tudo mudar, crescer, acontecer e tal. É a diferença entre a gente imaginar um bolo e ter o bolo pronto na mesa, né? Entre desenhar uma cadeira e poder sentar nela. O 4 é quando a vida acontece de verdade. O que existe ocupa espaço, dura, passa pelo tempo, né? Nasce, desenvolve e tal. Por isso o 4 é o número da concretização. É a vida acontecendo, né? No presente contínuo mesmo, literalmente, né? Acontecendo. Tipo as 3 dimensões do tempo, passado, presente e futuro, elas são só conceitos abstratos se a gente não colocar elas no espaço. Da mesma forma que o que acontece na 3D só vai se tornar concreto com o fator tempo. Por exemplo, se alguém te disser que fez bolo e você perguntar quando, e a pessoa responder em tempo nenhum, então o que você entende? Que esse bolo nunca existiu, né? E tempo sem espaço é promessa ou imaginação, não tem substância concreta nenhuma também, né? A sacerdotisa e a imperatriz, né? Na teoria da relatividade do Einstein, o tempo e o espaço, eles são inseparáveis. Não existe espaço puro ou tempo puro. Tudo que acontece, acontece em algum momento, em algum lugar. Falar do imperador é falar na matéria na 3D, cara. Cimento, concreto, chão, bolo assado em cima da mesa numa tarde de terça-feira, fatos, logos, razão, realidade na 3D. Nesse arcano, não se viaja no maionese, não tem conversa fiada, não tem caos, não tem confusão. Aqui moram as leis da física, as leis do universo e as leis dos homens. Inclusive a lei do ego estruturado, que cria limite para proteger a nossa identidade individual. Sem essa lei, a gente não sabe se proteger, nem se posicionar. Tipo, o filho tem facilidade de se perder em relacionamento simbiótico, sofrer abuso psicológico de figuras de autoridade, de parceiros tóxicos, tem dificuldade de dizer não. E aí, quando esse filho começa a estruturar o ego, ele aprende a se proteger. Este é meu corpo, este é meu espaço, esta é a minha verdade. Então, o imperador aqui é o pai simbólico, que cria a lei, os limites que sustentam o eu.
Ele representa a masculinidade ou o lado masculino nas mulheres. E é aquilo que a gente entende como lar ideal, né? Equilibrado, estável, seguro, protetor. Dele depende o bem-estar do reino. Se ele cai, todo o reino sofre, né? Na lenda do rei pescador, quando ele se machucou, o reino inteiro sofreu com infertilidade e improdutividade, né? Antigamente, a estrutura dos reinados espelhava a estrutura do cosmo. E o rei, no plano terreno, era equivalente a Deus no plano divino. E tanto em um como no outro, o 4 vai atuar como fator de ordem, né? Lá os 4 pontos cardeais, os 4 humores, sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico, 4 bestas do Apocalipse, os 4 elementos, né, que eu já falei e tal, as 4 fases da lua, as 4 letras do nome sagrado de Deus, as 4 operações aritméticas, soma, subtração, divisão, multiplicação, as 4 figuras geométricas básicas, que é reta, círculo, triângulo, quadrado, as 4 funções de Jung, sensação, intuição, pensamento, sentimento, e por aí vai, cara. A lista dos 4 que ajudou a humanidade a organizar e orientar a vida física e espiritual é literalmente imensa. Com 4 elementos, Deus criou Adão. O imperador é o consorte divino da imperatriz, né? Algumas pessoas dizem que eles são o mago e a sacerdotisa quando se casam. A diferença entre eles são os reinos, né, que eles governam. A imperatriz nutre a vida, né, no ciclo contínuo de renascimento, e para ela o tempo é chave. O imperador já, ele constrói coisas para durar além da própria existência dele, né? Ele olha para o futuro. Sem a ordem e a organização do imperador, o jardim da imperatriz vira um matagal, né? Entra em estado entrópico. Ela gera, ele sustenta. E ela cria vida, ele cria a lei que protege essa vida. Ela é desejo e fluxo, ele limite e direção. Né? Ambos são necessários. Um imperador sem imperatriz é ditador, seco, estéril. Né? Uma imperatriz sem imperador é desorganizada, dispersa, sem fruto consistente. Juntos eles formam um mundo, separados eles se perdem. Né? Durante muito tempo, o imperador foi idolatrado. Mas agora a tendência é idolatrar a imperatriz e temer ou denegrir o imperador. O problema disso é que eles são um par. Né? Um não funciona criativamente sem o outro. Os poderes dos dois são igualmente divinos. Sem o Logos, o Eros vira caos e confusão. E sem o Eros, o Logo é frio, rígido, isolado. Né? Os dois sempre têm o seu poder otimizado quando eles operam num fluxo alternado. Isso aqui eu não estou falando de homem e mulher não, tá, gente? É sobre os princípios mesmo de consciência, né? De psicologia tal, né? Masculino, feminino tal, que é o segredo por trás de toda a jornada do louco, né? Essa jornada do tarô. Integrar o masculino com o feminino dentro de nós, né? Então, para dar um exemplo, no processo criativo aqui do meu canal, que eu sempre uso como exemplo, né, que eu estou totalmente investida no meu projetinho do coração, é, a imperatriz inspira e produz, né, o processo criativo. E o imperador edita e organiza as ideias. Mas não só isso também, ele faz uma coisa muito importante, importantíssimo o papel dele aqui, que é botar um cronograma, né? Estabelecer rotina, regras, método, né? Como é que vai ser, como é que vai funcionar, qual a sequência, tal, todas essas coisinhas, né? O imperador do artista, ele tem que ser sensível e corajoso para fazer um trabalho delicado como esse de editar, por exemplo. Não só falando de vídeo, mas principalmente da arte em si mesmo, né? A música, a pintura, todos esses tipos de expressões criativas, muito espontâneas, tal, até no cinema mesmo. Quem faz arte sabe o quanto que essa fase do processo exige sensibilidade também, porque você tirar partes do seu filhinho querido ali que você criou, né, que acabou de criar uma música tal, vamos deixar mais curto. O diretor fala, não, essa parte tem que deixar fora. Quanta coisa que a gente não vê no cinema
que, tipo assim, é só um fragmento, que o produto final do cinema é só um fragmento. Muita coisa ficou de fora num filme, né? Que a gente nunca vai ver algumas cenas. O imperador é um exemplo daquela questão que eu trouxe em outro vídeo, né? Sobre todos os arcanos maiores carregarem todos os elementos. Alguns, como a gente já viu, têm um elemento predominante, né? Como a sacerdotisa com a água. O outro já manifestam energia de mais de um elemento. E eu acredito que esse aqui seja o caso do imperador. Ele claramente se associa ao fogo, né? Por ser regido por Ares e Marte, né? E também com a Terra, né? Pela associação com estabilidade e estrutura. Mas também com o ar, porque ele exerce autoridade com racionalidade e lei. E aí, o que você acha? Quer compartilhar comigo sua visão a respeito disso nos comentários? Eu vou adorar saber o que você pensa sobre isso. Eu estou gostando demais dos comentários de vocês nos meus vídeos, gente. Queria até agradecer, inclusive, viu? Por esse apoio, né? É um tipo de reafirmação para mim, assim, de que eu estou fazendo uma coisa bacana, assim, que está, né, gerando insights, mesmo que em poucas pessoas, né? Mas já serviu para isso, cara. Isso já me deixa muito feliz. Muito obrigado. Mas então, o vermelho é paixão, força de vontade, impulso vital masculino, ação. O trono de pedra representa solidez, firmeza, estabilidade. A cabeça de carneiro é Áries, né? Então elas simbolizam o quê? Liderança, iniciativa, coragem, comando e conquista, né? A coroa, obviamente, é autoridade e realeza. O cetro representa domínio sobre o mundo material e poder legítimo. A montanha aqui é símbolo de desafio e metas elevadas, mas também de intransigência e o aspecto imutável das leis do universo. Na forma negativa, todos os arquétipos masculinos negativos se manifestam. Machismo, raiva, irracionalidade, autoritarismo, tirania, guerra, seca, severidade, né? É a lei sem amor aqui, o limite sem escuta. Que ele é a pessoa que se recusa a mudar, né? Mesmo que tudo ao redor já tenha desabado. Ele vira o pai morto que falava Lacan, né? O princípio que perdeu a alma, mas continua mandando, né? O sistema que ainda rege, mas já não tem vida. Então pode ser a figura do chefe insensível, o sistema que exclui, o militarismo, a rigidez, né? Que sufoca a vida. O imperador é o pai arquetípico, que estabelece limite, severo, né? Mas provê segurança e impõe regra. Todos os deuses, pai, né? Os legisladores, os regentes da ordem natural são expressões desse arquétipo, né? Zeus, Odin, Osíris, Cronos. Ele é o contraponto da imperatriz e da sacerdotisa que representam, né, inconsciente natureza. Ele é o ego na forma mais saudável, identidade forte, liderança e controle dos impulsos. Um exercício muito interessante é você fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, comparar as figuras do imperador em decks diferentes, né? E tentar reconhecer qual tipo de imperador exerce influência sobre você. Seu imperador é o quê? Calmo, rígido, fechado, energético, estável. Quais são as ideologias que formam a base do seu imperador pessoal e cultural? O seu imperador acredita em quê? Seja lá quais forem as respostas, um conselho, anota. Mais tarde, depois da gente estudar outros arcanos, pode ser interessante você revisitar essas anotações, né? Que eu acho que você vai se surpreender. Se a gente vê muito falar nos canais de tarô, né, sobre o imperador ser o divino masculino, mas ele também é só uma faceta dele, assim como o divino feminino é fragmentado em mais de um arcano, né? Um mago também é uma das facetas do divino masculino, né? Jovem, encantador, enquanto o imperador já é mais sério, sólido, maduro. O imperador é nosso guerreiro interior, aquele que vê nossas fraquezas, mas não fraqueja.
Enfim, este foi o meu apanhado de cartas, ideias e conceitos para este arcano. Não esqueça de se inscrever e ativar o sino para o YouTube te avisar quando eu abrir live, postar shorts e o próximo vídeo. E que você nunca se esqueça, quem dobra o éter, dobra a si mesmo. Até o próximo portal, Descareça Madestá.